Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas, e hoje eu vou falar sobre as várias visões sobre as motocicletas. Essa daqui é a primeira aula da disciplina Engenharia da Motocicleta. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela então. Existe uma apostila que acompanha essas aulas, né, porque na realidade esse vídeo daqui é um vídeo um pouco de introdução ao que está na apostila e mais de inspiração para que a pessoa vá ler, né? Então tem esse primeiro vídeo, tem a apostila, depois quem for matriculado na disciplina vai ter a aula propriamente dita, que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco, e principalmente tem uma atividade depois no final, que é uma atividade para consolidar o que foi visto aqui. Então, no primeiro momento a inspiração, depois o estudo mais aprofundado e depois a prática para a gente aprender, né? Essas aulas são, né, elas têm os seguintes materiais como fonte, tem as apostilas, né? Nesse ano de 2020 são 7 apostilas, é esperado que até o começo do ano que vem, de 2021, sejam 11 apostilas. Existem vários artigos também acadêmicos que foram publicados pelo nosso grupo que são citados no texto como ajuda. Existem alguns auxílios tecnológicos, por exemplo, essas aulas daqui no YouTube. Toda vez que tem uma apostila, eu faço uma aula como essa, de ajuda. Tem os programas, os algoritmos computacionais que são implementados em geral no Scilab, que é um software gratuito, parecido com o MATLAB, para quem conhece, mas gratuito. E tem também os textos do Equilíbrio em Duas Rodas, né, do meu website. Tem vários textos lá e também tem muitos vídeos no YouTube, além dessas aulas, vídeos anteriores que também falam sobre questões mais gerais, culturais, tal, que são referenciados aqui nessa apostila também. E uma série de livros que foram utilizados ao longo do tempo para criar essa aula daqui. E no final da apostila e dessa aula eu vou falar um pouco sobre eles, tá bom? Nós estamos em agosto de 2020, no meio da pandemia do Covid, e nós temos desde abril nós estamos tendo só aulas na pós-graduação, agora na graduação, só aulas online na universidade. Isso, é claro, é horrível por causa da pandemia, mas ela tem, por um lado, tem uma oportunidade, nós estamos aprendendo muito a fazer ensino à distância. É claro que isso nunca vai substituir o ensino presencial, mas traz umas ferramentas interessantes também. Nesse momento a aula é só online, né, por causa da quarentena, e só para explicar mais ou menos para vocês como que é. As aulas e as reuniões, as dúvidas são tiradas pelo Google Meet, que é a ferramenta principal que a universidade vem usando. O Google Classroom é um ambiente também do Google que permite que você deixe o material, converse com os alunos, faça formulários. Então, a organização do material fica ali, as apostilas via Google Drive ficam ali também. Então, todo o material eles podem sempre que eles querem pegar ali. E quando é uma coisa mais rápida para tirar uma dúvida, tal, a gente faz pelo WhatsApp em um grupo também. Então, essas são as ferramentas tecnológicas que nós estamos usando nesse momento. Vamos para a aula, né? A aula é separada em 4 partes principais. A primeira é essa daqui, que é rapidinha, é só uma justificativa de por que essa apostila existe, esse material existe. Já vou falar sobre ela, mas depois nós temos uma parte de referência. Bem, deixa eu falar sobre ela primeiro, então. Por que nós queremos discutir isso num curso de engenharia mecânica, né? Porque é importante que o engenheiro, e também essa aula serve para quem não é engenheiro, né, ela é bem geral, a pessoa que está estudando a moto em qualquer sentido, é interessada na moto em qualquer sentido, precisa ter consciência que às vezes a gente está preocupado com o motor da moto, às vezes a gente está preocupado com os mortos devido aos acidentes, às vezes a gente está preocupado com o aumento dos empregos por causa da fábrica, às vezes a gente está preocupado com a poluição, às vezes a gente está preocupado com como que as motos permitem que a classe baixa tenha acesso à cultura, a lazer. Então são tantas preocupações diferentes e tantas visões, né, que a gente sempre tem que ter consciência, primeiro para ampliar o nosso pensamento e segundo para conseguir dialogar com as outras pessoas. Porque, por exemplo, acontece muito na universidade, às vezes eu vou falar com outro professor e falo assim, pô, eu acabei de ver um artigo legal sobre como melhorar
a eficiência de um motor de moto, daí o cara já fala assim, pô, hoje um motoqueiro quase morreu na minha frente, né? Daí aquela emoção vem e não tem mais conversa, eu não consigo mais falar de motor, não consigo falar de nada, porque ele está preocupado com outra coisa, ele tem outra visão sobre a motocicleta. Então, primeiro, nós vamos ver isso daqui. É só essa justificativa, né? Depois, daqui a pouquinho já, a segunda parte é a parte sobre referências teóricas, é assim, como que nós podemos quebrar, quais são as dimensões, melhor dizendo, que nós podemos quebrar o discurso sobre as motocicletas para conseguir entender o que as pessoas estão falando. Por que elas levam em conta uma coisa, não levam em conta outra coisa? Por que elas vão numa direção, não vão na outra? Né? Então, o que está no discurso e o que não está naquele discurso? Então, isso vai ajudar a gente a fazer isso. Depois eu vou apresentar uma visão particular minha, que é uma breve exploração sobre o mundo das motos, que é mais ou menos assim. É claro que eu não vou... Primeiro, a minha visão não é uma visão completa nem necessariamente correta sobre o mundo das motos. E segundo, mesmo se fosse, o que não é, eu não conseguiria fazer isso em 10 minutos e apresentar para vocês. Então aquilo ali é só uma breve... Assim, se alguém falasse para mim, falasse assim, Fábio, você podia explicar como que é o mundo das motos em 10 minutos? Daí eu falaria aquilo lá. Mas eu quero que não seja visto isso como uma certeza, nem como uma coisa muito completa, e sim como um exemplo de uma visão para ser analisado, criticado, aprimorado. Então eu quero que vocês peguem assim, que vocês peguem essas dimensões teóricas do começo e a primeira coisa que vocês façam é criticar a minha visão, né? Aprendam a fazer isso, aprendam a falar assim, mas por que o Fábio falou isso? Por que ele não falou aquilo? Aqui ele está sendo parcial, aqui ele está sendo preconceituoso. É isso que nós queremos. Nós queremos avançar o diálogo e avançar o conhecimento. Então que seja visto essa parte, né, uma breve exploração, como uma provocação acadêmica. Não uma provocação para ninguém ficar chateado, uma provocação para que a gente pense, converse, convirja, corrija e por aí vai. Depois eu vou falar sobre vários livros, vários autores que têm visões diferentes, também imperfeitas e também importantes, né, para a gente evoluir no nosso conhecimento. Então, basicamente foi essa introduçãozinha, por que tem as visões. Depois, vamos agora para as dimensões teóricas, depois para uma breve exploração, que é o meu estudo de caso, o meu caso em particular, e depois para a referência bibliográfica. Vamos lá? Quais são as dimensões teóricas? Assim, quais são as dimensões com as quais os discursos podem ser analisados, né? Vamos lá. Primeiro, quando a gente vê alguém falando sobre moto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é... uma das coisas, não tem dimensão mais importante, mas uma das coisas é a escala. Essa pessoa, por exemplo, uma pessoa pode estar falando sobre a moto e falar assim, eu quero estudar como que é o efeito das válvulas na emissão de poluentes. Então ele está preocupado, a escala física dele é um motor. Ou eu posso estar preocupado em como que o motoqueiro reage quando um carro aparece na frente dele. A escala dele é a mente do piloto. Eu quero saber como que as motos atrapalham ou ajudam o tráfego na cidade. A minha escala é a cidade, são as ruas. Eu quero saber como que os acidentes graves envolvendo motoqueiros impactam na economia do país, ou nos gastos com saúde. Só um asterisco aqui. Daqui a pouco eu vou falar por que eu chamo de motoqueiro e não motociclista. Quem estiver irritado com isso, daqui a pouco eu explico. É por uma boa razão. Bem, então primeiro a gente tem que falar assim, e nesse discurso aqui, a escala é a mente do piloto, é a psicologia dele, ou é a cidade, ou é o veículo, ou é a economia, ou é o mundo, tal. Primeiro a escala. Segundo a métrica, o que eu estou medindo, o que eu estou interessado? Eu posso estar interessado, enquanto uma pessoa está interessada nos efeitos dos acidentes, né, nos danos causados nos motoqueiros, o outro pode estar interessado em saber quanto que a moto polui, ou então o outro quer saber quanto pesa a moto, o outro quer saber quanto que a moto corre, ou o outro quanto que aumenta a acessibilidade à cultura da classe mais baixa. Então eu tenho que saber qual é o tamanho do que eu estou analisando, o que eu estou analisando, depois a geografia e a história, onde que eu estou analisando, porque é muito diferente analisar o uso das motocicletas no Brasil, por exemplo, e na Rússia, onde é muito frio, ou então na China, ou nos Estados Unidos, então, o lugar e a história, o momento histórico, né? Por exemplo, a produção de motos na Inglaterra hoje em dia é muito diferente do que foi na década de 60, quando era muito alta. A produção do Japão, que hoje é grande, era quase inexistente antes da Segunda Guerra Mundial. Então, sempre isso, né? O que eu estou analisando, o tamanho do que eu estou analisando, o que eu estou medindo, em que lugar
em que momento da história, né? Porque acontece muito de a gente ter, por exemplo, um livro, um autor, o nome do livro dele é assim, História das Motocicletas, e ele só conta a história das motos nos Estados Unidos, por exemplo, ou só nos Estados Unidos e Europa. É como se não existisse moto no resto do mundo. Ele nem se dá o trabalho de falar isso. E às vezes, por exemplo, problemas complicados que nós temos, por exemplo, com falta às vezes de segurança, ou questões das vias que não são muito bem feitas nos países mais pobres, ou calor que o motoqueiro passa, que não são nem discutidas como se não existissem, né? Porque eles estão num lugar só específico do momento, da história e do mundo. Tá? Então, sempre reconhecer essas coisas numa discussão. Depois, algumas outras dimensões. Se a gente está olhando principalmente para a produção ou para o consumo, na engenharia a gente tem uma tendência a olhar muito para a produção, como que a moto é fabricada, qual o projeto, de onde vem a matéria-prima, como eu escolho o material, qual é a potência dela, qual é o tamanho, por aí vai. E tem muita gente de outras áreas que estão mais preocupadas com o consumo, né? Por exemplo, se as motos aumentam a acessibilidade, se as motos estão envolvidas em acidentes e a economia. Então, para a economia, é um exemplo de transversal, né? A economia de preocupação transversal. Ela se preocupa tanto com o consumo, como que as motos impactam, por exemplo, a entrega de alimentos impacta a economia de uma cidade, e na produção, como que a instalação de uma nova fábrica impacta na sociedade. Já, como eu falei, a engenharia mecânica, em geral, se preocupa mais com a produção, mas nós precisamos, como engenheiros mecânicos, saber como que é o consumo. A gente precisa saber se as motos são seguras ou não, se elas vão ser usadas para passeio ou para trabalho, e por aí vai, né? Então, essa é uma preocupação. A outra, que eu quero falar bastante agora, vamos lá, é a questão de motoqueiro e motociclista. Até a década de 90, todo mundo que andava de moto era motoqueiro, não existia essa divisão. Motociclista era quem corria, era piloto de corrida. Da década de 90 para cá, apareceram umas pessoas que eu chamo de divisionistas, que tentam separar as pessoas em motoqueiros e motociclistas. Para eles, esses divisionistas, eles têm dois discursos. O oficial é assim: motoqueiro é imprudente, motociclista é prudente. E não oficialmente, ou na prática, na realidade, eles falam o seguinte: motoqueiro é imprudente, não respeita as regras, é pobre e usa para trabalho. Motociclista, para eles, né, é prudente, respeita as regras, usa a moto para lazer e é rico. E é uma confusão danada, né? Primeiro, porque eles dizem que oficialmente é para prudente e para imprudente, e na prática é muito mais usado para dividir pobre de rico. Então gera uma confusão danada. E por que essa confusão é interessante para eles? Porque eles acabam associando, né, por definição, por essa definição deles, informal, que todo motociclista rico é prudente, é bonzinho, e todo motoqueiro pobre é malzinho. Como se o fato da pessoa ser pobre necessariamente fizesse ela ser imprudente. Então essa confusão é uma confusão usada para isso, né? Assim, é proposital. E o que eu gosto de contar é que eu aprendi que existia essa diferença entre motoqueiro e motociclista quando eu vi um palhacinho daqueles que aparecem aí dessas campanhas das fábricas e do governo, falando assim que motoqueiro era malzinho e motociclista era bonzinho. Então, assim, se um palhaço ensina isso, a gente não pode esperar que seja uma coisa propriamente séria, né? Então, mas quais são os problemas com essa divisão? Primeiro, ela é confusa e ela serve para estigmatizar as pessoas. Segundo, ela tenta dar uma essência para a pessoa, como se ela fosse, por exemplo, você é motoqueiro, então você, mesmo que a gente confiasse que não é verdade, que motoqueiro é imprudente, seria assim: você é imprudente o tempo todo, você é motociclista, você é prudente o tempo todo. E ninguém é assim o tempo todo, porque quem nunca andou a 61 km por hora numa estrada deserta, com uma visibilidade incrível, com tempo seco, né, numa estrada que você podia andar no máximo a 60 km por hora? Todo mundo em algum momento é imprudente, ou por desatenção, ou porque estava nervoso, ou alguma coisa assim. Então você nunca pode dizer se a pessoa é ou se a pessoa tem um comportamento daquele jeito, pode até ser. A pessoa nesse momento tem um comportamento prudente ou imprudente. E o que vai, né? Se já existe a palavra prudente e imprudente, para que esse discurso oficial de chamar
prudente de motociclista e imprudente de motoqueiro, né? Assim, tá na cara que é para gerar essa confusão. Então a questão é essência, que eu vou falar mais tarde, essência e comportamento esporádico, que são duas coisas diferentes, ninguém faz isso o tempo todo. Depois, quem é o juiz? Mesmo que fosse uma essência, mas quem é o juiz? Quem decide? Você é motoqueiro e você é motociclista, né? Também é complicado, assim. Quem que tem esse poder, essa carteirinha de rotular as pessoas, né? Também ele teria que decidir isso. E, finalmente, quem que ganha com essa divisão, né, de motoqueiro e motociclista? Em geral, quem não quer fazer nada. Então, por exemplo, as autoridades, que deveriam diminuir os acidentes de trânsito, eles falam assim, não, eu fiz tudo o que poderia ser feito, mas esses motoqueiros são os imprudentes, a culpa é deles. As fábricas, não, o meu projeto é perfeito, mas os motoqueiros, eles não cuidam direito das motos. Então, eles não sabem pilotar direito, eles são imprudentes, então a culpa é deles. A mídia, né? A mídia gosta dos dois. Ela quando ela quer vender jornais com sangue e tal, ela fala assim, motoqueiro desrespeita alienígena num voo internacional. Não tem nada a ver, não está nem andando de moto, mas é o motoqueiro que fez a coisa errada. Ou então assim, motociclista agora tem direito a comprar. Quando ela quer vender motos dos patrocinadores, a revista fala assim, essa moto aqui é feita para motociclistas, tal. Então ela usa os dois lados. E também tem uma questão das classes sociais. Quem é mais rico quer ser chamado de motociclista, né? Porque lá, por exemplo, tem um elevador que motoqueiro, trabalhador, não pode entrar. Daí o cara que é mais rico chega com uma moto cara e fala assim, não, mas eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista, eu posso entrar aqui, né? Que é para deixar bem distinto que ele não é como aqueles outros lá. Então, não é legal. Aqui, então, primeiro, porque eu não quero me meter nessa confusão, não quero ser inexato do ponto de vista acadêmico, e segundo também, para não usar um termo pejorativo e tal, eu uso motoqueiro para todo mundo, né? Motoqueiro, para mim, andou de moto é motoqueiro. Ponto. Acabou. Não faço julgamento, não quero saber se é homem, se é mulher, se é magro, se é gordo, se é pobre, se é rico. Andou de moto é motoqueiro, acabou, pronto. É assim que isso aqui é levado no curso todo. Depois, uma outra questão importante quando a gente está fazendo análise é se aquela moto ela é usada para trabalho, ou a pessoa está usando para trabalho, ou para lazer exclusivo, né? Porque, deixa eu falar por que eu estou usando lazer exclusivo, não só lazer. Porque toda moto é usada para lazer. Né? Todo mundo tem uma moto para trabalho, mas usa para ir no cinema, para ir na praia, para passear e tal. Só que às vezes tem motos que são usadas só para lazer. São motos grandes, para viagem ou para as altas velocidades, que a pessoa em geral não usa para trabalho. E os projetos são diferentes, as potências são diferentes. Então é legal, às vezes, diferenciar. Fala assim, você está falando de moto de trabalho ou de moto de lazer exclusivo. Também são dois mundos diferentes, elas aparecem nos filmes de forma diferente e por aí vai. Né? Depois, como eu já falei, tem a questão de comportamento e essência. Ninguém é imprudente, ninguém é qualquer coisa o tempo todo. Né? A pessoa é prudente ou é imprudente, ou está trabalhando em determinado momento, está passeando em outro momento, né? E por aí vai. Então, sempre tomar um pouco de cuidado com isso. Depois, a questão nos filmes, tal, a gente, em geral, vê o motoqueiro nas suas diversas subculturas. Né? Então, tem aqueles bikers americanos que usam jaqueta de couro, tem uma barba grande. Algumas que não são muito conhecidas, mas para quem estuda moto, sim, que são, por exemplo, os Bossozokos, que na década de 80 se vestiam como kamikazes no Japão. Os mods e os rockers, os mods usavam, na Inglaterra, nos anos 60, usavam Vespa e andavam de terno. Os rockers eram parecidos com os bikers americanos. Então tem as várias subculturas que normalmente parece que essas subculturas que são importantes. Mas não é, na realidade nós temos uma grande, para qualquer coisa, nós temos uma grande cultura. Né? Cultura não é exatamente arte, né? Cultura é o conjunto de todas as coisas que nós fazemos e pensamos. Então existe uma grande cultura dos motoqueiros também, né? que vê os motoqueiros de alguma forma. E a maior parte desses motoqueiros são motoqueiros de trabalho, de lazer, ou de lazer, assim, ou de passeio diário. E muitas vezes eu queria dizer que essa cultura principal a gente não vê, porque a gente pensa alguma coisa, a gente aprendeu a pensar de determinado jeito, ou a gente reproduz o que as pessoas dizem sem pensar muito, porque a gente não pode a cada momento parar para pensar em alguma coisa de novo. Então a gente reproduz muitas coisas que a nossa cultura principal coloca como se fossem verdadeiras, como se fossem corretas, e nem sempre são. Então, como nós estamos aqui por exemplo, o preconceito que existe contra os motoqueiros. A nossa cultura tem essa tendência de falar, não, todo motoqueiro é imprudente, todo mundo que está de moto pequena é criminoso. Isso obviamente não é verdade. Só que muitas vezes as pessoas reproduzem isso sem pensar muito. Como nós estamos num ambiente acadêmico, a gente tem que
parar para pensar que elementos da nossa cultura principal são verdadeiros ou não são verdadeiros, né? E muitas vezes a gente tem que analisar no discurso da pessoa se ela está pensando aquilo lá ou se ela só está reproduzindo a cultura. Ela ouviu alguém falar alguma coisa, ela só está reproduzindo sem pensar muito. Outra coisa que não são exatamente dimensões, mas são pontos focais. Esses assuntos aparecem em quase todas as discussões sobre os motoqueiros, né? Então, primeiro, a economia, que é sempre muito importante, para um lado e para o outro, né? Então, por exemplo, tem muita discussão. Não, é importante criar essa fábrica porque vai trazer empregos e aumentar a arrecadação de impostos. É importante desregulamentar a profissão dos entregadores porque isso vai aumentar o número de empregos para a classe baixa. E também, contrário, né? É importante proibir as motocicletas porque os gastos com o SUS estão muito grandes, porque tem muitos acidentes e tem muitas pensões que têm que ser pagas, né, para quem se acidenta e para quem morre. Então, a economia é sempre um ponto muito central nas discussões sobre as motos. A mobilidade também, então tem, de novo, os dois lados, né? Todas essas dimensões, elas têm dois sentidos, né? Para a mobilidade, tem gente que fala assim, não, as motos são importantes porque elas aumentam a mobilidade da população, senão as motos permitem a gente andar rapidamente por entre os carros, estacionar em qualquer lugar. Outras pessoas dizem o contrário, falam assim, as motos bagunçam todo o trânsito, né? Todo mundo está andando direitinho, ela vem, bagunça, atrapalha, o motoqueiro para na calçada, atrapalha o pedestre. Então, algumas pessoas acham que ela melhora a mobilidade, outras pessoas que ela piora a mobilidade, mas esse é um ponto importante, da mobilidade também, na defesa e no ataque contra as motos. A questão dos acidentes, assim, só que a questão do acidente não tem discussão, né? As motos matam 10 mil motoqueiros por ano só no Brasil. Não tem discussão nenhuma, né? Elas são extremamente perigosas. O que tem discussão aqui é como evitar esses acidentes, né? Porque as pessoas confundem muito as coisas, né? Então, uma coisa é você fazer um levantamento do número e das consequências dos acidentes. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram com pensão por um ano e por aí vai. Outra coisa é você descobrir as causas dos acidentes. Aqui é onde entra essa cultura principal. Muita gente que faz o levantamento do número de acidentes e das consequências dos acidentes, muitas vezes se mete a falar sobre as causas dos acidentes sem saber porque não estava lá na rua na hora. E daí essa pessoa, nesse momento, então ela vai lá e fala assim, morreram tantas pessoas, tantos amputados, tantos mortos, não sei o que e tal, certinho. Daí ela, no final do trabalho acadêmico, do discurso político, ela fala assim, mas isso foi a causa de tudo isso foi a imprudência dos motoqueiros. O que ela não sabe, porque ela não foi lá medir isso daí. Só que ela está simplesmente reproduzindo a cultura principal sem perceber. Então, por isso que a gente sempre tem que chegar e falar assim, mas como você está concluindo isso a partir de dados que não permitem essa conclusão tão rica? Então, primeiro, a gente tem que fazer o levantamento do número de acidentes e das consequências dos acidentes. Depois, num segundo momento, determinar as causas dos acidentes, onde que eles ocorreram, em cruzamento, se foi à noite, com que tipo de moto, que tipo de carro, né? Se o carro era ocupado, se a moto era ocupada, porque, ao contrário do que se imagina, as motos não são sempre as culpadas. Os motoqueiros não são sempre os culpados. E terceiro, propor mudanças para diminuir essas causas dos acidentes. Então, levantamento, determinação das causas e propostas para a diminuição dos acidentes são três coisas diferentes. As pessoas misturam muito essas três coisas aí, né? É importante separar. E, finalmente, o preconceito também, que é muito, muito importante, né? Assim, essa cultura principal nossa acha que todo motoqueiro é ignorante, é criminoso, é imprudente, irresponsável, o que certamente não é verdade, obviamente não é verdade. E também tem um preconceito inverso que não é muito bom também, que é assim, às vezes quando a pessoa anda nos filmes aparece só pessoas que andam com motos grandes ou em grandes aventuras e as fábricas tentam vender as motos com essa imagem. Fala assim, se você comprar uma moto desse tipo, você vai ser bacana, você vai ser um aventureiro, todo mundo vai achar que você é interessante, que você tem histórias legais para contar, e o cara não tem, porque tem que viver essas aventuras e não simplesmente comprar uma moto. Mas eles usam esse preconceito aparentemente positivo para vender mais, para vender uma coisa que você não precisa, né? Bem, então essas são as dimensões principais e agora eu queria fazer uma breve exploração, que é falar um pouco sobre as motos. Como eu falei, é o meu discurso, se eu tivesse só 10 minutos, Fábio, fala sobre as motos, vamos lá.
e é para ser criticado mesmo. Algumas coisas. Primeiro, né? Quais são as características principais das motos, né? Da moto em si. É o tamanho dela, são as dimensões, o peso, né? Tem moto de mobilete de 55 quilos e tem moto de 350 quilos. A potência, tem motos de 3 cavalos, tem motos de 200 cavalos, e o tipo dela, né? Então essas são as dimensões, essas são as características principais, a gente divide as motos desse tipo. A moto por dentro, né? Isso aqui a gente vai ver bastante nas aulas mais para frente, que são coisas bem de engenharia. Ela tem, a gente pode imaginar a moto separar em 2 grandes sistemas, o sistema de movimento, que é a parte dela que parece uma bicicleta, que não tem um motor, e a parte de potência, que é a parte que tem um motor, escapamento, injeção eletrônica, transmissão, né? Então, é mais ou menos a gente pode separar numa parte que é a parte da bicicleta da moto e a outra parte que é o motor da moto. Sobre a pilotagem, o motoqueiro controla a moto de 2 formas, né? De 2 grandes formas. Ele controla a direção dela e a potência. A direção ele controla com o guidão, principalmente, mas ele pode controlar também com o movimento do corpo dele. Pode ir para um lado, para o outro, para frente, para trás, e pode se levantar um pouco para que a moto, por exemplo, passando no buraco, ela pivote e ele fique parado. Isso facilita no movimento também. Então ele controla dessas 2 formas, com o guidão principalmente e com o movimento do corpo. E a potência da moto ele controla com o acelerador, os 2 freios, a embreagem e a marcha, para ele mexer na rotação do motor. Então, basicamente, é assim que ele controla a moto. Eu falei tudo aqui? Sobre a potência do motor, né? Sim, isso é só uma primeira curiosidade de engenharia. Mas como é que a gente aumenta a potência do motor? Primeiro, para que a gente precisa de potência? O que a gente quer numa moto? Mesmo se a gente estiver pensando em performance dinâmica dela, por exemplo, velocidade e aceleração. Nós precisamos, na realidade, que a diferença entre a potência de propulsão e a potência resistiva seja a maior possível. Então, você pode ter uma moto rápida que acelera bastante, ou tendo um motor muito potente, ou fazendo que a moto tendo baixa resistência, sendo bem projetada, tendo boa proteção aerodinâmica. Primeiro, mas vamos imaginar que eu não sei fazer uma moto bem feita, como as fábricas não sabem fazer, e vamos fazer só um motor bem feito. Vamos lá, que é mais fácil. Para aumentar a potência do motor, a energia do motor vem do combustível, basicamente. Então eu preciso colocar mais combustível dentro dele. Só que para queimar o combustível eu preciso de ar. Então eu preciso colocar ar também no motor. E a proporção de ar é muito maior que a proporção de combustível. Então, na realidade, a grande dificuldade que a gente tem é de colocar ar no motor e não de colocar combustível. Em geral, o combustível é relativamente fácil. Como é que a gente aumenta a quantidade de ar que a gente coloca no motor para, consequentemente, poder colocar mais combustível e queimar mais e ter mais energia? Então, a quantidade a gente coloca mais ar, aumentando o tamanho do motor, e daí vem a cilindrada dele, né? Por exemplo, 500 cilindradas, 500 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos e por aí vai. Em geral, nós dizemos qual é o tamanho do motor de uma moto em cilindrada, então 125 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, e em carro, geralmente em litros. 1 litro, 1,4 litros, 2 litros. 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, só para a gente ter uma comparação entre os tamanhos. Então, uma forma que a gente tem é aumentar o tamanho do motor. A outra é fazer ele rodar mais rápido, porque se ele rodar mais rápido, num minuto, por exemplo, ele vai puxar muito mais ar. É como uma pessoa respirando mais rápido quando faz esporte, né? Eu quero aumentar a potência, eu respiro mais rápido, porque eu vou conseguir queimar mais combustível. É a mesma coisa. Então, aumentando a rotação, aumentando o tamanho do motor, e também eu posso ajudar a empurrar lá dentro. Posso colocar um turbocompressor, por exemplo, para empurrar lá mais dentro, e posso fazer um projeto, também daí é uma coisa mais técnica, a gente vai ver mais para frente em alguma aula sobre motores. Eu posso mexer no tempo das válvulas, nas dimensões do escapamento, da admissão. Isso também faz aumentar essa capacidade do motor de respirar, puxar mais ar e mais combustível. Então essas são formas da gente aumentar a quantidade de combustível, de ar, né, e consequentemente combustível no motor. Outra coisa que a gente pode fazer também é melhorar a conversão da energia química do combustível na energia mecânica do motor. Porque, em geral, mais ou menos 1/4 da energia do combustível vira energia mecânica. E o resto sai no escape. A gente pode modificar um pouco o motor, melhorá-lo para que ele consiga converter não 25%, mas 27%, 30%. E assim, para a mesma quantidade de combustível, a gente tem uma maior potência mecânica, que é o que a gente quer. Interessante, né, que o piloto
ele controla a velocidade do motor, a potência do motor, exatamente fazendo isso, né? O que o acelerador faz? Quando você fecha o acelerador, ele tem na admissão dele, na tubulação, você tem uma válvula que fecha e ela impede a passagem de ar, ela diminui a passagem de ar. Com menos ar, menos combustível, menos potência. Então, às vezes, a gente não quer sempre andar com o motor na máxima potência possível, às vezes a gente faz isso, né? E controla a potência do motor, restringindo a capacidade de ar dele, durante a operação, né? Não durante o projeto. Vamos lá, tipos de moto. Basicamente, as motos são muito parecidas entre si, tem duas rodas, a direção e o motor, mas a gente tem vários tipos dependendo do uso. Em geral, o que a gente muda é o pneu, que tem pneu para asfalto e pneu para terra. O tamanho da moto, tem moto grande, tem moto pequena. Isso é uma questão importante, porque ao contrário dos carros que tem ajuste do banco e das bicicletas, que para o mesmo modelo você pode comprar vários tamanhos diferentes, as motos vêm num tamanho só. Então, ou você cabe nela ou não cabe, né? Então, o tamanho, a gente pode mudar o tamanho, a suspensão para ela passar em obstáculos, em buracos, ou para ela ser mais dura para correr bastante no asfalto, né? Para ser mais estável no asfalto. E basicamente isso que a gente faz. E a proteção aerodinâmica, que pode ter proteção aerodinâmica ou não. É só importante a proteção aerodinâmica para velocidades muito altas e o tamanho do motor. Então, basicamente, a Street é a moto que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que é a moto que a gente tem costume de chamar de CG, né? Que é a moto mais comum do Brasil. Vamos a partir dela, vamos ver que mudanças que a gente pode fazer para ter outro tipo de... para essa moto fazer outra coisa. Na Trail, que é a moto de trilha, o que a gente faz? A gente coloca o pneu com cravo, que é ruim para o asfalto, ele não tem bom atrito no asfalto, mas na terra ele tem um bom asfalto. E aí ele faz uma suspensão bem alta para ele poder passar em buraco, amortecer as quedas. Então daí vira uma moto de trilha. A esportiva é uma moto street, mas com motor muito mais potente, com pneu que permite um maior atrito para acelerações e curvas. E como ela anda em velocidade muito alta, com uma proteção aerodinâmica também, que é a moto de velocidade. E a Cruiser, que é uma moto que não é muito comum, mas é uma moto que nos filmes aparece muito, que é aquela moto tipo Harley Davidson, que você anda para trás, com o pé para frente, né? Depois tem um monte de híbridas, que são, por exemplo, se eu pegar uma moto trail, né, que anda na terra tal, e colocar um motor bastante potente nela, daí a gente chama essa moto de Adventure, que é para moto para dar a volta ao mundo tal. Se eu pegar uma esportiva e tirar a carenagem dela, a gente chama de naked, né? Naked é pelada, que ela não tem a carenagem. Daí tem um monte de tipos de híbridas. As scooters são a Vespa, né? A Lambretta, que é aquela moto que a gente anda, que tem proteção na frente para os pés, a gente anda sentado. Moped, que é a mobilete, são aquelas motos bem pequenininhas, a gente chama às vezes cinquentinha. E os vários triciclos com as 2 rodas na frente, 2 rodas atrás. Esses são basicamente os tipos de motos. Na apostila tem os modelos lá, e eu coloco modelos, exemplos, daí quem quiser depois entrar na internet e procura e vai ver certinho a imagem. Depois, como eu falei para vocês, a gente nunca pode dizer que uma pessoa é motoqueiro, porque nem sempre está andando de moto, se é imprudente, porque nem sempre a pessoa é imprudente ou prudente. Então por isso que é legal de chamar não tipos de motoqueiros, mas tipos de comportamentos que todas as pessoas têm. Então vamos lá. Primeiro, 2 grandes separações, né? As pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão fazendo outras coisas, passeando, alguma coisa assim. Mas no comportamento trabalhista, a pessoa pode ser um commuter. Commuter é quem usa a moto para ir e voltar para o trabalho, para ir e voltar para o estudo. O motoboy, que é a pessoa que trabalha com a moto, né? Não usa a moto para ir para o trabalho, trabalha com a moto. Mas o trabalho principal dele é resolver problemas administrativos, então não é só ir de um lugar para outro para a moto, mas é ir no banco, resolver um problema, ir para o cartório, resolver outro problema. Então, ele tem essa função também. Delivery é mais só entrega de produtos. Alguém fala assim, entrega em tal lugar, você vai lá, entrega e volta. E o mototáxi que transporta pessoas. Então, eles têm características muito diferentes, esses vários trabalhos, por isso que estão aqui em comportamentos diferentes. E os performáticos, quando a pessoa não está trabalhando, que pode ser de passeio, quando eu estou usando a moto para ir na praia, para ir no cinema. Vários comportamentos esportivos, né? Pode ter as pessoas que pilotam, quando eu estou pilotando numa pista, ou estou fazendo trilha, ou fazendo uma viagem ao redor do mundo, são vários esportes diferentes. O hobbyista tem mais a ver com a pessoa que gosta de fuçar na moto, mexer, ou colecionar, ou estudar sobre as motos. O figurinado, onde nem a moto é tão importante, mas mais a forma como eu me visto.
Então tem, né, os bikers, como eu falei, aquelas várias subculturas, os mods, rockers, bolsozocos, bikers, todos se identificam muito pelo comportamento em geral, mas também pela forma como está vestido. E dois importantes aqui, que são... vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Em geral, vamos lá, quase todos os motoqueiros são prudentes. A gente não percebe que eles são prudentes, a gente não lembra que todos os motoqueiros são prudentes, porque a nossa memória é seletiva. Ela guarda melhor coisas que tinham uma grande emoção associada. Então, por exemplo, eu passo por 1000 motoqueiros, todos andando direitinho. Eu não vou lembrar disso. Aquele que passou perto de mim e que eu achei que ele ia morrer ali na frente, que me causou grande emoção, grande preocupação por ele, eu vou me lembrar daquele. E daí, para mim, esse motoqueiro, ele vai representar todos os outros, né? E realmente, então, vamos lá. Realmente existem alguns motoqueiros que são imprudentes, em alguns momentos. Mas eles são poucos. Mas existem, é claro que existem, claro que a gente tem que... Esse comportamento tem que ser resolvido, porque é extremamente perigoso para a vida deles, para os pedestres, por aí vai. Mas esses poucos que são imprudentes, eles são imprudentes por duas razões. A grande maioria dos imprudentes, que são uma minoria, mas a grande maioria dos imprudentes, são pressionados. Eles correm demais porque eles são pressionados a conseguir o dinheiro para sustentar a família, ou para chegar logo no trabalho, ou para poder trabalhar num lugar, morar num lugar muito diferente, muito longe, ou então estudar em outro lugar. Então, a sociedade os pressiona para isso, né? De forma direta, principalmente de forma econômica. E os temerários, que são a minoria da minoria, mas são os mais aparentes, eles têm esse comportamento não porque eles são pressionados para ter dinheiro, mas porque eles precisam daquela emoção. Eles querem se expressar daquele jeito. Eles precisam empinar a moto para que todo mundo os veja, né? E é importante, tem uma sessão toda na apostila falando sobre esses temerários, de como lidar com eles, né? A gente precisa compreender por que esses jovens fazem isso. Por que eles precisam se expressar na rua e não numa pista. Porque não tem uma pista. Por que eles vão se expressar empinando uma moto e não representando uma peça de teatro, e não jogando um esporte? Porque muitas vezes não tem isso onde eles moram. Então, não adianta ficar criticando esses garotos, principalmente são garotos, por terem esse comportamento temerário, né? Eles nunca vão parar de ter, porque isso é uma necessidade humana de se expressar, de ser visto. Nós precisamos ver como dar oportunidade para que eles consigam ter esses desafios que todo ser humano precisa ao longo da vida, para se sentir bem, para se sentir útil, mas de forma produtiva, a partir do estudo, do esporte, da cultura, até que andar de moto, mas com uma carreira profissional, com segurança, né? E daí vai. Daí tem toda uma sessão aí na apostila para isso, para quem estiver interessado. Tá? Não dá para falar sobre tudo que tem na apostila, né? Pronto, um pouquinho sobre a história das motos. De novo, falando um pouco sobre o que eu falei antes, né? Eu vou falar muito sobre a história da produção das motos, que é mais fácil de saber. A gente tem mais registro sobre a produção do que sobre o uso, e muito sobre a Europa e Estados Unidos, porque os livros falam muito sobre eles e não muito sobre os outros países. Então vamos lá. Primeira história, né? A primeira moto de produção apareceu em 1894, então antes disso não existiam motos, e mesmo as bicicletas são meio que recentes. Então, de 1817 até 1893, basicamente, em 1817, quando aparece a primeira bicicleta, que não tinha pedal nem corrente ainda. Então, é onde aparece a primeira bicicleta. E a bicicleta, ela toma essa forma que nós conhecemos hoje em dia, mais ou menos em 1887. Então, são 70 anos de evolução das bicicletas. E os motores aparecem mais ou menos nessa década de 1880. Então, as motos aparecem naturalmente quando as bicicletas amadurecem, quando os motores aparecem também, né? Depois, de 1894 até o final perto do final da Segunda Guerra Mundial, existia um grande número de experiências, várias motos sendo produzidas. Elas não são vistas muito como veículos confiáveis, então são usadas mais por esportistas e por entusiastas, pessoas que gostam de mexer em equipamentos e tal. Depois, na Primeira Guerra Mundial, as motos
provam, né, assim, na prática, que elas são confiáveis, porque elas são usadas não durante os combates, mas para levar mensagens de um lugar para o outro. Elas se mostram, e são um pouco desenvolvidas também, elas se mostram mais resistentes, e daí elas começam a ter um grande uso. Né? Entre as duas guerras tem um grande aumento na produção e melhoria no projeto e consolidação tecnológica das motos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E muitas pessoas começam a usar as motos um pouco para lazer, mas muito por uso mesmo. Né? Assim, não era todo mundo que tinha carro naquela época, e as motos eram usadas por um grande número, por parte da população. Depois da Segunda Guerra Mundial, não tem uma grande ruptura na forma como as motos são produzidas, mas tem uma grande mudança na indústria, onde que as motos são produzidas. Então, as maiores fábricas americanas param de produzir, a Indian e as outras, a Excelsior, só a Harley que continua, mas a Harley começa a ter a qualidade da Harley piora muito depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então ela não é muito considerada nessa época. E as motos inglesas ficam muito fortes e potentes, com boa performance, são as motos que todo mundo quer ter. Mas é interessante que as motos... Aqui nós temos duas grandes indústrias depois da Segunda Guerra Mundial. A indústria inglesa, que já vem forte depois da Segunda Guerra Mundial, e a japonesa, que começa ali. Só que as japonesas elas começam a fazer motos pequenas, enquanto as inglesas têm motos grandes. E a indústria inglesa não se preocupa em melhorar o projeto das motos. Enquanto isso, a japonesa vai melhorando com as motos pequenas, e de uma hora para outra, no início da década de 70, ela começa, principalmente com a CB 750, ela começa a produzir motos grandes, de qualidade, mais baratas, mais resistentes que as inglesas. E a indústria inglesa, em alguns anos, entra em colapso absoluto e acaba, praticamente. E as japonesas, daí, depois de 70 em diante, elas começam a dominar completamente o mundo. Né? Ou na produção exatamente, ou pelo menos na forma como as motos são produzidas. A gente tem uma mudança muito grande no consumo das motos no mundo, né? A partir da década de 80, porque as motos o mundo, né? Assim, até ali, o mundo é um mundo mais conservador, onde as pessoas se identificam mais com a sua religião, com a sua nacionalidade, com o seu nome de família, com a sua classe social. A partir da década de 80 as pessoas passam, né, com o fortalecimento do consumismo, as pessoas passam a se identificar mais com o que elas consomem. Então a pessoa não fala mais que religião ela tem, ela não se identifica, ela não se apresenta assim, eu tenho tal religião, eu sou de tal classe. Ela fala assim, eu consumo uma banda tal, eu gosto de música tal, eu gosto do livro tal, eu tenho o carro tal, eu tenho a casa tal, tudo que eu gastei, como eu consumi, a forma como eu consumi o meu dinheiro que diz para as pessoas quem eu sou. Então, com esse consumismo, né, com esse momento histórico que a gente vive até hoje, as motos passam a ter vários tipos diferentes. Então você começa a ter moto para quem é rico e mais velho, moto para quem é esportista, moto para quem anda na cidade. Ela começa a diversificar muito os tipos. Né? Até ali a gente tinha basicamente um tipo só de moto. No Brasil, o Brasil entra um pouco tarde nesse mundo das motos. Enquanto nos outros países da Europa, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles já têm das duas, eles já começam a ter um uso muito grande de motos. No Brasil quase não tem. Na década de 70, as fábricas japonesas abrem filiais aqui, mas não tem um consumo tão grande. Né? O que acontece na década de 80 no Brasil é, primeiro, uma grande urbanização, as cidades começam a ficar muito grandes. Isso é importante, né? Porque começa a ter congestionamentos também, então as motos são uma alternativa para esses congestionamentos. Depois, uma desregulamentação do trabalho. Os motoqueiros, né, não precisam mais ter carteira assinada, tal, e daí isso aumenta muito o número de motoboys. E terceiro, uma retomada econômica. E daí as pessoas começam a ter crédito para comprar motos. Então, isso aumenta muito a produção de motos a partir de meados da década de 90. Então, mais ou menos a produção anual até 93 no Brasil era de 150 mil motos. Em 2010 passa para 2 milhões de motos por ano. Depois a gente tem no Brasil demora um pouquinho mais, mas a grande crise econômica mundial em 2008, a grande crise brasileira a partir de 2014. 2015 para cá, mais ou menos, a produção brasileira estabilizou em 1 milhão de motos por ano. É grande, mas não é uma das maiores do mundo, né? Mais ou menos, isso varia muito, mas mais ou menos a China e a Índia ficam em torno de 20 milhões por ano, depende do ano, são as grandes produtoras. Depois a Indonésia, com mais ou menos 8 milhões de motos produzidas por ano.
e alguns países asiáticos, como Tailândia e Vietnã, com 2, 3 milhões, e depois vem o Brasil. O Brasil é o oitavo maior produtor de motos do mundo, e para ter uma ideia, né, com 1 milhão por ano, e para ter uma ideia dos outros países grandes que produzem motos, Estados Unidos e Itália, mais ou menos 1/4 de milhão, e Espanha e Alemanha com 150 mil motos por ano, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que é a produção ao redor do mundo. Né, sobre a economia, eu acabei de falar, qual era a produção. A questão dos acidentes, né? Deixa eu falar rapidamente, mas primeiro, né, o Brasil tem muitos acidentes graves por ano, cerca de 10 mil mortos com motos por ano, que é uma coisa extremamente grave, e a questão é como lidar com esses acidentes. Isso não é uma coisa simples, mas dá para fazer alguma coisa, né? Primeiro, eu mostro para vocês na apostila uma série de resultados apresentados pela Organização Mundial de Saúde, que faz um levantamento ao redor do mundo. E o que eu comento um pouco com vocês é que eles apresentam, por exemplo, o número de mortes lá de motoqueiros mortos por ano, por país, por número de habitantes. E daí eles chegam à conclusão, por exemplo, que o Brasil tem muito mais mortos do que a Finlândia. E, por exemplo, eles chegam à conclusão que o Brasil, os motoqueiros brasileiros são mais imprudentes que os finlandeses, o que não necessariamente é verdade, porque aqui no Brasil tem muito mais moto por habitante do que na Finlândia. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, e muitas pessoas erram desse jeito, né? Eles comparam um país com o outro em mortos por número de habitantes, sem levar em conta que, em geral, países mais pobres e mais quentes têm mais motos. Então, consequentemente, eles terão mais acidentes graves com motos, né? Isso é importante porque as pessoas fazem muita ligação chegam à conclusão que países ricos têm menos acidentes de moto porque eles são mais bem educados por lá. E não necessariamente isso é verdade. Tem menos acidentes porque tem menos motos. E pronto. Isso é muito importante para a gente ver qual é a causa do acidente, né? Que não é bem a imprudência do motoqueiro quando a gente faz essa correção, e sim que os acidentes de moto são intrínsecos ao sistema. As motos correm demais, os carros correm demais, e você colocar carros e motos que correm demais juntos, certamente você vai ter acidentes graves. O problema está nesse projeto dos veículos e do sistema que permite que esses veículos caminhem conjuntamente. Mas como eu disse antes, é muito mais fácil você colocar a culpa no motoqueiro, né? Falar assim, o motoqueiro é imprudente, por isso tem acidentes, e ninguém tem culpa de nada. Quem monta o sistema, quem pede para esses motoqueiros trabalharem usando esses veículos, em quem é responsável por misturar, deixar carro andar junto com moto, e por aí vai, né? Então, também tem uma grande sessão discutindo isso, e também uma outra falando sobre as motos no tráfego, explicando um pouco onde acontecem os acidentes mais graves, qual a diferença de carros e motos, por exemplo, que motos aceleram mais rápido que os carros, mas não correm tanto, e por isso a gente tem que tomar um certo cuidado nas curvas, os carros não deveriam ficar tão próximo das motos, e um monte de discussões desse tipo, né? De novo, essa apostila, essa aula daqui é só para estimular as pessoas a procurarem o assunto, né? Depois, a última sessão é sobre a bibliografia comentada. Eu apresento vários livros e vários autores com suas visões específicas e comento rapidamente sobre eles. Só uma lista aqui de quais são as categorias desses livros são indicados. Alguns livros de engenharia da motocicleta propriamente ditos, que são parecidos com o que a gente vê nessa disciplina. Alguns são específicos a motores de combustão interna, né? Porque tem muitos livros que são feitos para motores de carro e não motores de moto, mas muito que tem ali é parecido, né? Outros são sobre engenharia veicular, porque como as motos são, em geral, produtos ou de luxo, mas para poucas pessoas, ou para pobres, não existe muito interesse em estudá-las muito profundamente. Então tem muito mais livro de engenharia dinâmica para carros do que para motos, e a gente pode se aproveitar disso, porque tem muita da teoria sobre suspensão, sobre movimento, aerodinâmica, que a gente pode transportar parte desse conhecimento para as motos. Sobre veículos elétricos, a mesma coisa, né? Assim, não tem tanto para motos elétricas, mas tem alguma coisa para veículos elétricos. Bicicletas, para quem estiver interessado em conhecer a história, a cultura, tem muita coisa lá. Daí tem muitos livros, né? A partir de agora no curso a gente vai parar de falar sobre essas questões
maiores das motos vão falar só sobre engenharia, mas para quem tiver mais interesse em saber sobre a história das motos, como que elas são usadas, como são aquelas várias subculturas, daí tem um monte de livros lá, e livros sobre tráfego, né? Sobre como que as cidades deveriam ser organizadas, o mix perfeito entre carros, motos e transporte público, como que as motos se comportam no tráfego, como que a gente faz a simulação do tráfego dos vários veículos e por aí vai. E eu faço no final da apostila uma proposta de estudo de como a pessoa praticar isso que está sendo só insinuado nessa aula aqui, esse videoaula, mas que vai ser apresentado na apostila, que tem basicamente fazer isso daqui. Primeiro, criticar, não é falar mal, né? Criticar, fazer uma análise crítica das dimensões teóricas que eu propus. Será que faltou alguma? Será que eu fui parcial demais? Né? Depois, criticar, fazer uma análise crítica da minha breve exploração. Assim, por que o Fábio falou isso? Por que não falou aquilo? Ele esqueceu daquilo lá também. Pô, ele falou da dimensão teórica lá, mas não usou. E por aí vai. Isso é para criticar o que eu falei aqui. Aprender a praticar, a analisar criticamente o discurso dos outros, o meu também. Depois, tentar construir um discurso próprio. Então, para fazer esse exercício, a ideia é que vocês escolham uma moto relevante, não precisa gostar dela, não é para defender essa moto, é para estudar essa moto. Mas uma moto que seja importante, tente explicar por que essa moto é importante. Ela pode ser importante porque ela se mete em muitos acidentes, ou porque ela é muito usada, ou porque as pessoas consideram que ela é muito bonita. Bem, desde que ela tenha alguma relevância. Daí tente ir atrás, entender a história da produção e do consumo dessa moto, como que ela é usada, se é usada para lazer, para trabalho, em que lugar do mundo, por aí vai, todas aquelas dimensões que nós falamos, tentar descrever essa moto tecnologicamente, né? Falar assim, qual é o tamanho, qual é o peso, qual é a potência. Aqui essa parte já começando a introduzir o que a gente vai fazer depois na disciplina como um todo, de engenharia. Daí escolher uma dimensão teórica só, por exemplo, só a produção, só a potência, só uma daquelas dimensões. E comparar essa moto com várias outras, isso normalmente é o que se faz, né? Normalmente a gente compara várias motos só de um ponto de vista. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício. Depois, como que ela é vista pelos outros? Como que ela é vista pelos fãs, que só vão falar bem, como ela é vista pelos haters. Até tem uma sessão na apostila que a gente fala um pouco sobre essa visão distorcida dos fãs dos haters. Como que ela é vista pelas propagandas também, que também tem uma visão, só conseguem ver boas características, né? Então tentar ver como que essa moto é vista pelos outros. Daí um exercício bem específico. Imagina uma cena específica de uma moto num filme, que não precisa ser essa moto daí. Imagina a moto que você escolheu para analisar naquele filme. Será que ela podia ser utilizada do ponto de vista socioeconômico? Né? Porque às vezes é uma moto de um bacana no filme, você escolheu uma moto bem popular. Fala assim, como é que seria esquisito aquele cara? Ele tecnicamente podia até andar, porque ele está andando devagarzinho, mas ele ia ser mal visto onde ele chegou, né, por aquela classe social. Ou então a moto dá um grande salto, a moto que você escolheu tecnicamente não podia fazer aquilo. E também tenta ver como que seria essa moto que você escolheu em outro lugar. Né? Às vezes você escolheu uma moto popular aqui do Brasil, como que ela seria vista numa cidade chique, num país desenvolvido, ou o contrário. E mesmo aqui no Brasil, se pegasse, essa moto que eu escolhi é uma moto de um trabalhador, como que uma pessoa da classe alta tal seria vista andando com uma moto dessa? Então tenta fazer essa transposição, né? Porque isso é importante para a gente entender o simbolismo da moto, tanto a utilização técnica dela quanto o simbolismo, o que ela simboliza também. E no final faz o seguinte exercício, que são as críticas ao seu trabalho. Tenta imaginar, o trabalho está pronto lá. Primeiro, pede para um colega do outro grupo fazer isso para vocês. Fazer o mesmo que vocês fizeram comigo. Fala assim, vocês esqueceram disso, vocês foram muito parciais nisso. Né? E façam isso para o grupo também deles. Então, troquem esses textos para fazer uma crítica do outro. Então, primeiro, façam isso. E depois, façam o seguinte. Tentem imaginar que vocês são, por exemplo, o fabricante dessa moto. E ele vai olhar o que vocês escreveram. Vai falar assim, mas vocês criticaram demais isso, não falaram disso que era bom. E tenta também pegar um detrator desse tipo de moto, né? Alguém que não gosta de moto. Fala assim, vocês só falaram bem, mas vocês não falaram dos acidentes, não falaram disso daqui. Então vamos tentar assim, criticar essas várias dimensões, essas várias visões sobre as motocicletas nesse trabalho daqui, que é o primeiro trabalho da disciplina, né? Bem,
Então, essa foi a primeira aula, como eu disse, Engenharia da Motocicleta, chama Visões das Motocicletas. Nosso objetivo aqui foi, primeiro, perceber ou lembrar que cada pessoa vê as motos de um jeito diferente, depende muito das suas subjetividades, depende das suas experiências, depende da sua história, depende do seu trabalho, depende de como ele vê a cultura principal e por aí vai, com as propagandas e como ele é manipulado por isso. Então, isso é importante reconhecer que existem várias visões. Tentamos organizar as várias dimensões que permeiam esses vários discursos, tentar quebrá-los em vários elementos para tentar compreender a escolha que a pessoa fez ou na direção em cada dimensão ou em considerar aquela dimensão ou não. Depois eu fiz uma breve exploração, eu falei um pouco sobre as motos, como eu falei em 10 minutos, e daí eu quero que vocês critiquem. E no final, a proposta de uma atividade para que vocês comecem a aprender a criticar o discurso dos outros e a construir o próprio discurso de vocês e ter consciência das limitações dos discursos que vocês venham a ter, tá bom? Bem, aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio das Rodas. Até a próxima. Tchau!